A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Cá estamos novamente para falarmos um pouco e hoje terminar esta temática cujo assunto nunca se esgotará, porque estamos a falar da existência de Deus e de considerações sobre o ateísmo. Hoje vamos terminar de falar nesta dualidade para sábado que vem, então irmos para outro assunto. Se bem se recordam, aqueles que acompanham a rubrica, faltava-me falar em 3 aspectos para explicar esta lógica, este raciocínio, porque é que devemos acreditar que existe uma inteligência suprema que é a causa de tudo isto. E basta-nos, caros amigos e ouvintes, olharmos durante uma noite clara para a abóbada celeste e vermos todos os corpos celestes, vermos toda a harmonia do universo e chegar à conclusão que não foi feito por acaso. O nada não existe, o nada não cria nada, o nada não possui inteligência, porque, como eu disse, não existe. E o acaso, também ele, não é inteligente. A doutrina espírita baseia-se numa máxima que a ciência utiliza, que é aquela que diz que todo o efeito possui uma causa. Também para o espiritismo assim é. Porque a doutrina espírita é uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais. A sua parte científica é todo o efeito possui uma causa. Logo, se olharmos em volta e virmos um computador, um carro, um avião, uma casa, roupa, telemóvel, tudo isso são efeitos cuja causa é, digamos, a inteligência e a mão de obra do homem. Agora, tudo o resto, montanhas, vales, corpos celestes, o ar que respiramos, toda a natureza, isso também são efeitos cuja causa é uma causa também ela inteligente. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus, o Criador, o Pai. Vamos então diluir os 3 pontos que faltaram falar na próxima semana, nesta súmula que vos vou então transmitir hoje, sobre esta questão do ateísmo e da existência de Deus, desta dualidade. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, disse certa vez o seguinte: impossível compreender que alguém, contemplando o céu numa noite estrelada, possa dizer que não existe um Criador. Felizmente há pensadores sensatos que não veem contradição entre a busca para entender as leis da natureza e a fé numa divindade superior. Em 1921, Albert Einstein, questionado pelo rabino Goldstein, em Nova York, se acreditava em Deus, ele respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Essa convicção profundamente emocional, na presença de um poder racionalmente superior, que se revela no incompreensível universo, é a ideia que faço de Deus. Em que pese desgostar os ateus, vamos incorporar mais alguns depoimentos de grandes sábios da ciência humana. O genial Isaac Newton afirmou que a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e que tudo pode. Isso torna-se, digamos, a minha última e mais elevada descoberta. Já outro pensador, Voltaire, disse que eu creio em Deus, apesar de tudo o que me dizem para acreditar nele. É interessante. O filósofo da crítica da razão pura, Immanuel Kant, aclamou: não creio no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. Max Planck, fundador da teoria quântica, proferiu o seguinte: após as minhas pesquisas sobre o átomo, concluí que toda a matéria é originada e composta por uma única força. Temos que aceitar um espírito consciente e inteligente atrás desta força. Não me envergonho em denominar este Criador misterioso do mesmo modo como foi em todos os antigos povos civilizados da Terra
das eras passadas. Deus. Thomas Edison, inventor da lâmpada e com 2.332 patentes registadas, declarou: tenho um enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. Werner von Braun, principal pesquisador no desenvolvimento de foguetes, admitiu: quanto mais compreendesse a complexidade da estrutura atómica, a natureza da vida ou o caminho das galáxias, tanto mais encontrava razões novas para se assombrar diante dos esplendores da criação divina. Deparamos outros contextos muito possantes para a comprovação da existência de Deus. Consideremos a obra que já falávamos a semana passada, que é Seven Reasons Why a Scientist Believe in God, pelo seu autor Abraham Cressy Morrison, que foi ex-presidente da Academia de Ciências de Nova Iorque. E aqui então vamos fazer esta súmula e concluir portanto, a rubrica do sábado passado. Este livro foi bastante estudado e sondado por expositores de várias religiões, inclusive por oradores espíritas. Neste livro, Cressy argumenta: será que a Terra, a Lua, o Sol, o mar são decorrências do acaso? Por meio do princípio matemático, podemos demonstrar que o mundo foi projetado e executado por uma grande inteligência de engenharia. Há uma coerência matemática para o equilíbrio e manutenção da vida. A Terra, o planeta, tem inclinação de 23 graus, evento que permite as 4 estações. Se não fosse inclinada, massas de ar oceânicas deslocariam de norte a sul e gelos antárticos escorreriam pela crosta, levando tudo de roldão, transformando o planeta em continentes de gelo. A Terra gira no seu eixo a 1.600 km por hora no Equador. Se girasse a 160 km por hora, os nossos dias e noites seriam 10 vezes mais longos e o Sol possivelmente inseminaria a vegetação de dia, enquanto a noite longa congelaria qualquer broto que resistisse. Se por acaso a distância da Lua não fosse de aproximadamente de 380 mil km, mas tão somente de 150 mil, a vida seria impossível na Terra, porque a pressão magnética que este satélite natural exerce sobre os mares faria levantar ondas tão elevadas, banhando os picos mais altos do Himalaia. As marés e as preamares destruiriam inteiramente a vida terrena. A camada, caros amigos e ouvintes, a camada atmosférica tem uma espessura de aproximadamente 80 km. Se fosse mais estreita 10 km, a vida no orbe terrestre seria impraticável, pois são arremessados sobre a Terra diariamente cerca de 50 milhões de aerólitos e meteoritos que, se não fossem desintegrados no cinturão atmosférico, ocorreriam incêndios e destruições inomináveis e a vida na Terra também seria impossível. Outra, bastaria que o fundo do mar fosse mais profundo apenas 3 metros e a vida seria impossível, porque o oxigênio do ar seria absorvido e, se por acaso fosse mais raso 2 metros, o gás carbónico, o argônio, o xenónio e o neónio seriam absorvidos pelas águas oceânicas, eliminando toda a forma de vida. A extensão que separa a Terra do Sol é de quase 150 milhões de quilómetros, possibilitando-nos a apropriada sensação de calor, nem insuficiente, nem demasiada para a vida, porque o Sol tem uma temperatura superficial de cerca de 6.648 graus centígrados. Assim, se a Terra estivesse mais próxima, seria destruída pelo calor. Se estivesse mais afastada, seria destruída pela falta do calor dos raios ultravioletas e infravermelhos que mantêm o equilíbrio metabólico na vida orgânica. Pergunta-se, caros amigos, a existência de Deus é justificada pela lei da exuberância da vida. Mas o que é a vida? Bem, a vida é um arquiteto admirável que alça nas profundezas submarinas os castelos de algas e de corais. A vida é um formidável escultor que constrói cada folha e talha ramículos e contornos jamais repetidos em qualquer outra flor ou folha encontrada na terra. A vida é um químico sublime que confere a cada fruta
o seu sabor peculiar e inconfundível, e através das raízes entranhadas nos solos consegue converter água em açúcar e madeira. A vida é um perfumista primoroso que transforma o humus em fragrância. Porém, onde está a vida? A vida está no ar, na terra, no mar, nas montanhas, nas flores, nas estrelas. A vida está no protoplasma, uma gota gelatinosa, invisível a olho nu, que na cabeça de alfinete comportaria 1 milhão de gotículas. Se por acaso toda a vida, quer seja animal, vegetal, humana, desaparecesse na face da Terra e ficasse um só protoplasma e um raio de sol, o heliotropismo restabeleceria a vida através da lei da cissiparidade, e essa única gotícula se multiplicaria sucessivamente e em breve estariam os campos e prados novamente verdes, os mares e rios povoados, a terra povoada na ninharia de alguns milhões de anos apenas. O processo do surgimento de seres humanos deu-se há aproximadamente 50 mil anos e, apesar disso, pode ser considerado um tempo curto comparado aos 600 milhões de anos quando surgem os primeiros seres unicelulares. Caros amigos e ouvintes, Deus decorre da inexplicabilidade do instinto dos animais. Vejamos aquilo que falávamos o sábado passado e no outro. Esta ave, chamada o João de Barro, por exemplo, quando chega a época do acasalamento, sobe à árvore e ali ergue o seu ninho, mas antes de assentar a porta, ele empoleira no galho mais alto e embica na direção dos ventos para descobrir de qual direção emanarão os ventos invernais a fim de instalar a porta do lado oposto ao do vendaval, visando preservar a sua prole. E não erra, este pássaro nunca erra a direção dos ventos. Por exemplo, outro caso, o salmão vive anos no mar e depois retorna para o próprio rio onde nascer. Se for alterado o afluente, ele saberá corrigir a rota e encontrar o lugar certo. O que é que o dirige? E o prodígio das enguias? As enguias só se reproduzem em águas profundas e frias. Quando vão procriar, abandonam todos os mares, os lagos, os rios do mundo e nadam na direção das águas abissais das Ilhas Bermudas. Ali procriam e morrem, mas os seus descendentes sabem, por instinto, de onde vieram os seus pais e fazem a viagem de volta para habitar as águas de onde vieram os seus antepassados. Os piscicultores e pescadores atestam que nunca localizaram extraviadas enguias americanas em águas europeias e vice-versa. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, o homem tem algo mais do que um instinto animal, ou seja, tem o poder da razão. Nós possuímos esse poder da razão. Nenhum outro animal alguma vez deixou um registro da sua habilidade para contar 10 ou até mesmo entender o significado de 10. Onde está o instinto como numa única nota de uma flauta bonita, mas limitada? O cérebro humano contém todas as notas de todos os instrumentos na orquestra. Graças à razão humana, podemos contemplar a possibilidade que nós somos o que somos e porque temos uma centelha da inteligência universal. As previsões para todos os seres são vistas como nas maravilhas dos genes. Tão minúsculos são os genes, os cromossomas, que se cada um dos seres humanos fosse reduzido a um cromossoma e todos fossem colocados juntos, caberiam num dedal de uma costureira. No dedal seriam colocadas todas as características individuais de 7 bilhões de humanos. A concepção de Deus veio de uma faculdade divina do homem, única como o resto do nosso mundo, a faculdade da imaginação. Deus é científica e imaginativamente comprovado. O Sol tem um volume de 1.300.000 vezes maior que a Terra. A Lua dista em torno de 380.000 quilómetros. Marte está a cerca de 56 milhões de quilómetros distante da Terra, na época de sua maior aproximação.
Capella é 5.800 vezes maior do que o nosso planeta. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao Sol. Somente se vêem a olho nu 5.000 estrelas, ou melhor, 2.500, porque as outras 2.500 estarão no outro lado do planeta. Se usarmos um binóculo, poderemos ver 15.000 estrelas. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos ver 150.000 estrelas. Se usarmos o telescópio do Monte Palomar, poderemos ver 30 milhões de estrelas só aqui na nossa Via Láctea. Através do Observatório de Radioastronomia da Alemanha, observamos que a nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. Existem trilhões de galáxias maiores do que a nossa. A luz do Sol, viajando a uma velocidade de cerca de 300 mil km, chega até aqui aproximadamente 7 minutos e 8 segundos depois de ter partido de lá, do Sol. Alfa de Hércules é uma estrela 80 mil vezes maior que o Sol. Um quasar chega a ter uma radiação 30 bilhões de vezes mais potente que a do Sol. A sua luz percorre mais de 15 bilhões de anos-luz para chegar até nós. É impossível explicar a vida sem a crença na existência de um planeador consciente. Seria não científico e irracional conferir à vida uma procedência aleatória. As características do universo dos seres vivos são racionalmente esclarecidas através de um agente inteligente e não por normas físicas e processos casuais inteiramente fortuitos. A doutrina dos espíritos recusa a fé cega e defende com contextos a fé racional, conduzindo as pessoas a não crerem simplesmente por terem uma crença qualquer, mas a saberem porque creem em algo. Uma das básicas questões espíritas é demonstrar científica e filosoficamente a existência de Deus. Por isso, caros amigos e ouvintes, antes de crerem, antes de afirmarem o que é que quer que seja, baseiem as vossas crenças em algo. Não basta dizer eu acredito nisto, mas acreditas porquê? Se eu não souber responder porquê, é porque não passa do universo das crenças, da fé cega. Agora, eu tenho certeza disto, é outra questão. Já me baseio na racionalidade, já me baseio em factos. E nós, de facto, temos que olhar para tudo que está à nossa volta e chegar à conclusão que nada disto foi feito ao acaso. Mas, como já se disse lá atrás, o verdadeiro Deus não é o Deus que os homens criaram, mas o Deus que nos criou. E é esse que ainda é tão incompreensível para todos nós, porque é a inteligência suprema, a causa de tudo isto, que é eterno, ou seja, sempre existiu e sempre existirá, e que nos criou, tornando-nos imortais. E qual é a diferença entre imortal e eterno? Porque eterno nunca teve princípio nem terá fim, enquanto que o imortal, que somos nós, tivemos um princípio, mas jamais teremos fim. Somos imortais. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. No próximo sábado falaremos de outro assunto, de outra temática. Não me despeço de vós sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles para meditarmos durante esta semana. Diz assim: jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos do vício emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não domar as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Por isso, caros amigos e ouvintes, esta mensagem para meditarmos. Agora sim,
despeço-me de vós com um grande abraço aqui do Pedro Silva. Marcamos encontro para o próximo sábado à mesma hora, com outro assunto na ótica da doutrina espírita. E, caros amigos e ouvintes, uma excelente semana para todos, com muita saúde, em especial saúde mental, neste mês conhecido pelo Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio, que se está a tornar cada vez mais preocupante. Para todos aqueles que já pensaram ou têm tendências, não guardem esse sofrimento só para vós. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Não fiquem calados. Muito sofrimento pode ser evitado, porque quem comete suicídio não se quer matar, quer apenas acabar com as suas dores. Mas é um equívoco, porque, sendo imortais, encontraremos não o sofrimento, mas o terror no plano espiritual. Portanto, mais uma vez, peçam ajuda. E, caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.